Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 22 de março. Agora na Espanha, 22 horas e 42 minutos. No Brasil, 18 e 42 da tarde. Gente, o DXY não dá refresco, está subindo mais 0,42%. Mede a força do dólar contra uma cesta de divisas e é o principal índice que influencia a movimentação da BTC numa relação inversamente proporcional. Quando o DXY tomba, a BTC sobe. Quando o DXY sobe, a BTC tomba, como está tombando, como tem tombado nos últimos 6 candles aqui, com exceção do candle de ontem, onde a BTC deu um refrescozinho, que foi o único candle comprador, os outros todos foram vendedores. O DXY, nesse ímpeto, ele é muito provável que o DXY siga dando vigência a essa cunha triangularizada. A gente ainda não desenhou um corpo real para cima dessa cunha. Mas com o DXY ostentando esse ímpeto de subida, é muito improvável que a BTC consiga se livrar dessa acumulação que, na minha leitura, está muito comportada. Gente, o DXY está ameaçando romper essa LTB de forma ascendente. É muitíssimo improvável que ele rompa. O mais factível é que ele tombe na segunda-feira de volta para 100 e aí a BTC inicie a pernada em direção a 100 mil dólares. Mas nesse cenário, é óbvio que a BTC vai seguir escalando aqui essa sequência de fundos ascendentes, que na minha leitura revelou até um comportamento muito domesticado, por assim dizer, da BTC. Facilmente em outros, num cenário normal de temperatura e pressão, facilmente a BTC teria rompido essa sequência de fundos ascendentes aqui nos 5 minutos e teria explodido para baixo. Esse ciclo, de uma maneira geral, tem revelado padrões correcionais para a BTC de 15 a 20%. Ó. Se a gente pegar o topo ali em 73, a gente chegou a bater 73,777 e buscar até o fundo dessa correção, até agora a gente corrigiu 18%, que é o padrão correcional desse ciclo. Os ciclos anteriores estavam revelando, o ciclo de 2021 revelou correções de 25 a 35%. Esse ciclo está corrigindo, ó, o mega dump que se iniciou ali em 11 de janeiro, chegamos a fazer corrigiu de 49 para 38, corrigiu 20%. Nesse dump de agora, corrigiu até o presente momento 17, 18%. Vamos ver a corretiva anterior. A corretiva anterior, olha aqui, nesse ciclo, né? Porque antes da acumulação não conta. A corretiva anterior, a BTC corrigiu 11%, ou seja, esse ciclo está revelando um nível de volatilidade menor nos dumps da BTC. No gráfico diário, a BTC, obviamente, segue desenhando uma onda 4. Eu fico impressionado com a quantidade de mensagens que os criptocéticos inundam aqui a caixa de mensagens do meu canal. É impressionante, eles não entendem que a BTC tem esse padrão de subir desabando. Para os criptocéticos, cada dump desse aqui é o início do colapso definitivo da BTC. É impressionante que eles têm essa certeza bíblica. Então, gente, a única coisa que eu posso dizer aos senhores é que isso só me dá mais certeza de que os criptocéticos, na verdade, merecem a B3, merecem a Petri 4, porque, vamos ver, porque eles se regozijam tanto daquele dividend yield da Petri 4, sei lá, 15, 20%, e eles nunca vão conseguir entender que um ativo tombando 17% ainda pode permanecer num viés de alta no curto prazo. Isso que a Petrobras, com qualquer fala de qualquer político, tomba 13, 15, 20%, eles acham que estão no melhor investimento do mundo. E se regozijam de um dividend yield de 20%. Eles não imaginam que aqui no mundo cripto, se o negócio não entregar pelo menos 3 vezes, se não for 300, 400%, não tem nem graça. Mas enfim, a cada dump desse aqui que a BTC ostenta, eles têm certeza que a Bitcoin está caminhando para o colapso definitivo. Na minha leitura, eu fico muito mais... eu tenho muito mais certeza de que a gente está, na verdade, reescrevendo a história das finanças. Eles nunca vão entender. A maioria desses criptocéticos nunca pararam
para tentar entender por que a Apple vale 3 trilhões. E eles não entendem que a Apple só vale 3 trilhões por conta do iOS, onde circulam dados e riquezas que fazem a Apple valer 3 trilhões. Só que eles não param para pensar que a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do planeta, acabou de registrar junto à SEC um fundo tokenizado na rede ETH, na rede Ethereum. E é para lá que o mundo todo, o TradeFi, está caminhando. E eles não param para raciocinar que todos esses dados e riquezas, inclusive da B3, em muito pouco tempo, vai estar rodando numa ETH, numa Solana, numa Avax. Essa movimentação da BlackRock é só um primeiro passo de uma grande revolução pela qual o mundo TradeFi e os mercados financeiros descentralizados e centralizados vão passar. Porque tudo que é centralizado, tudo que está lá no sistema da B3 vai migrar para ecossistemas DEX, descentralizados, a começar pelo DREX brasileiro, que apesar de ter um só validador, vai desintermediar as operações. Eu, para transferir as minhas Petri4 para a Fernanda, por exemplo, falando agora do mundo TradeFi da B3, eu não vou precisar mais da B3, por exemplo. Eu mando direto a Petri4 do meu public address, que vai ser o meu CPF, direto pro da Fernanda. Só que os criptocéticos ainda não entendem. Enquanto eles ficam lá fazendo as continhas dele de 19% de dividend yield, a gente vai surfando aqui uma Solana que pulou de 8 para 200, agora corrigiu para 168, eles acham que colapsou. Mas enfim, aí fica para análise de cada um. No gráfico semanal, a gente segue desenhando a onda 4. No mensal, a gente segue numa grande onda 1 para BTC. Então, nada mudou. O nosso Morobuzu aqui no mensal segue com uma belíssima extensão de corpo real que vai levar os irmãozinhos para 100 mil dólares. Na seara fática, BlackRock recebe uma enxurrada de NFTs e meme coins depois de registrar junto à SEC o seu smart contract de um fundo tokenizado do mundo TradeFi, ou seja, são cotas de um fundo regulamentado rodando na rede ETH. Como os analistas on-chain descobriram o public address desse smart contract, a BlackRock já detém 40 mil dólares em meme coins e NFTs. Enfim, a BlackRock, a forceps, já tem um monte de PEP, Shiba e por aí vai. E o sistema SWIFT de remessas transnacional de divisas está tentando descobrir um novo papel para si mesmo, já que as remessas transnacionais de divisas estão acontecendo de uma forma completamente fora do alcance do SWIFT. O SWIFT reafirma que a sua importância seria proteger o mundo e efetivar, por exemplo, sanções econômicas, como eles fizeram com a Rússia, só que isso só exponenciou o mundo cripto. É óbvio que os russos, os cidadãos russos e as corporações privadas russas estão fazendo negócio ainda com o Ocidente através de USDTs, USDCs, e o sistema SWIFT de remessas transnacionais, principalmente via bancária, regular bancária, está ficando escanteado. Eles precisam mesmo rever o seu papel. E analistas aumentam a previsão de preço da BTC em meio a inovações tecnológicas. Analistas dão conta de que o desenvolvimento de soluções de camada 2 de alta escalabilidade vai influenciar diretamente o preço final da BTC. E analistas que escreveram esse artigo dizem que é muito provável que a BTC encerre o ano de 2024 valendo no mínimo 90 mil dólares. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o endividamento público norte-americano aumentou 167 bilhões com B de bola em 20 dias. Nos últimos 20 dias, o endividamento público nacional soberano norte-americano aumentou 167 bi. Isso está caminhando facilmente para um patamar acima de 40 trilhões até o final dessa década. Já está lá em 34 tri. É muito provável que no ano que vem já esteja em 37 tri e vai explodir em direção a 40 tri. Vai passar de 40 trilhões até o final dessa década, colapsando completamente o sistema, o endividamento norte-americano. O fato, gente, é que a situação fiscal norte-americana enveredou para um viés da morte.
literalmente. E isso é a principal força motora de expansão do market cap da BTC. Rússia e China vetaram a resolução proposta pelos Estados Unidos de um cessar-fogo imediato em Gaza. Segundo os diplomatas russos, a linguagem utilizada na resolução seria uma linguagem ambígua e que estaria enganando a comunidade internacional. Eles não gostaram da linguagem e por isso vetaram a resolução que imporia um imediato cessar-fogo em desfavor das forças de Israel. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E homens armados matam 40 pessoas numa sala de concerto nas cercanias de Moscou. Enfim, gente, um ataque terrorista em solo russo. Enfim, a BTC aqui no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal e no gráfico diário segue acumulando. Agora a BTC dando mais uma agulhada. É provável que a gente agora forme um fundo duplo com aquela mega agulhada do dia 20 de março, já que o final de semana está só começando, o volume com certeza cai bastante, então é bem provável que a gente forme um fundo duplo com esse fundo agora levemente ascendente em relação à agulhada do dia 19 de março. 19 de março fizemos a mínima, chegou a bater 60.775. É bem provável que agora bata uns 61, talvez 60.800, para depois, durante o final de semana mesmo, a gente voltar a escalar em direção à aresta superior. E com a abertura dos futuros asiáticos e do próprio DXY na segunda-feira, isso aqui volte a estressar a aresta superior num patamar próximo a 70 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.